Oi, gente, começando aqui Pod Crente, e nesse primeiro episódio do Pod Crente trazemos aqui pastor Thomas Anderson, pastor da Igreja Batista Lagoinha, Montenegro. Prazer te receber, pastor Thomas, seja bem-vindo. É uma honra, um privilégio estar aqui, né? E vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós aí nesse momento, né? Nesse bate-papo. É isso aí. E hoje, então, no primeiro episódio, nós trazemos o assunto chamado Zaqueu. Nós vamos falar do Zaqueu. Quem é que aí já ouviu falar sobre esse homem chamado Zaqueu? Quem foi ele? Onde fala sobre ele na Bíblia? Então nós já vamos falar já. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 1. Posso ler para você? Já estou lendo aqui, abre a tua Bíblia lá, vamos ver. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ok? Então, que interessante, né? O cara estava lá, nem fazia ideia, né? De quem era, né? De quem ele era em Jesus, mas ele queria muito ver aquele homem que ia passar no meio daquela multidão, né, pastor? E veja só a atitude, veja que coisa maravilhosa aconteceu na vida desse homem. A gente vê na história, né? Ele sendo impactado, né? Talvez ele escutou sobre Jesus e resolveu ver quem é esse Jesus, né? Todas as vezes, né, a gente precisa, né? A gente já teve experiências, né, de nós, né? Hoje, né? Tivemos também algo parecido e hoje nós estamos desfrutando daquilo que ele fez, né? E tem feito na nossa vida, né? Durante esse tempo, né, de caminhada. É bem isso. Tu sabe que quando nós sentimos ali de Deus de começar esse formato, esse quadro novo em formato de podcast, né? A gente esteve orando, conversando, né? E eu conversando contigo mesmo, né? Eu senti muito forte, né? Em relação a Zaqueu, porque eu ouvi a tua história, eu ouvi, né, de ti o testemunho, como que tu chegou a essa conclusão, né? E eu lembrei muito de Zaqueu. Tu quer contar um pouquinho para nós sobre essa história aí? É uma experiência que me impactou, né? Eu trabalhava na antiga Ambev lá, né? Há 15 anos atrás, 14 anos atrás mais ou menos. E eu tive uma experiência que eu subi no prédio lá, mais alto que tinha lá. E eu tive uma experiência que eu precisava orar pela cidade de Montenegro. E eu orava por algo acontecer na cidade de Montenegro que mudasse histórias, vidas, e eu pensava em outras pessoas, nunca em mim, né? Imagina, né? Eu imaginava já e sonhava com algo que acontecesse, né? E por isso que a gente precisa cuidar das nossas orações, né? Que muitas vezes a gente ora... Uma oração de risco, né? Isso, a gente ora e aí a gente, né, acha que é para os outros, não, mas muitas vezes Deus nos escolhe, né, para viver isso, né? Então a minha oração foi que pudesse haver, né, um avivamento, haver algo, né, diferente, né? E hoje nós estamos vivendo, né, como igreja, estamos desfrutando. Então muitas das vezes, né, a gente busca, né, algumas coisas e nós, né, literalmente vivemos isso, né? Então eu vejo muito na história, né, como tu colocou, né, na história de Zaqueu, ele talvez, né, estava querendo olhar, né, aquilo que as pessoas estavam vivendo, mas Jesus olhou para ele e disse: é contigo que eu quero fazer algo extraordinário. Então, algo que vai mudar, né, a história, e com certeza mudou a história de vidas na volta dele, né? Porque ele é alguém, né,
que era excluído, né? Alguém que é um publicano, era chefe dos publicanos, então as pessoas tinham mais raiva, né, dele do que dos outros, né? Então, quando ele pega e ele é chamado por Jesus, né, algo acontece ali, eu tenho certeza, né, que está no coração dele, né? Como assim eu? Alguém desprezado, né? Zaqueu era um improvável, né? Exatamente. Ele é um improvável. Por isso que eu te disse, quando tu começou a falar, eu pensei, nossa, Deus ama muito os improváveis. Sim. Deus sempre quer levantar um improvável, né? Por quê? Porque estava ardendo no teu coração algo, né? Tu estava desejando algo. Nossa, eu vi muito nítido, assim, sabe? Eu digo, nossa, ele subiu no ponto mais alto, ele olhou para a cidade, né? Querendo ver o que Jesus, já pensando na probabilidade, na possibilidade do que Jesus poderia fazer numa cidade dessa, num ponto mais alto, de um lugar tão remoto, que é a Ambev, aqui em Montenegro, é um lugar bem remoto, né? Tu pôde ter essa visão, mas tu não fazia ideia da amplitude da visão de Jesus a teu respeito, né? Tu estava tendo uma visão, mas Jesus sempre nos vê por outro ângulo, né? Então, isso é muito, muito forte, muito profundo, né? Os planos que ele tem para nós. Às vezes nós supomos algumas coisas, mas Jesus tem planos maiores, né? E a gente vê aqui em Montenegro o impacto que a igreja está tendo, né? O trabalho. Até então, não que tu fosse um rico ou um publicano ou indesejável, né? Mas tu não era visto, tu estava num lugar ali, tu era um ministro de louvor, tu e a pastora Daia, né? Estavam ali trabalhando na igreja local, quietinho, só querendo ver Jesus agir, só querendo subir num ponto meio alto que pudesse ver o que Jesus ia fazer com a vida de alguém, talvez com outro pastor, ou trazer alguém de fora, mas jamais tu esperava que ele ia dizer assim, não, então toma que o filho é teu, já que tu quer. E algo que impacta, né, quando a gente olha e vê, né, quando Jesus escolhe ele, né, aponta para ele, talvez o impacto, né, que é gerado. Então, quando a gente vê isso, Jesus vê que o homem não vê, né? Jesus olha com um olhar, né, totalmente diferente, um olhar humano, né? Então, quando a gente vê alguém, né, como tu falou, alguém improvável, viver coisas extraordinárias e a escolha, né? Isso vai, né? Trazendo, né? Quando a pessoa escolhe viver isso, né? Então... E isso que eu ia falar agora sobre Zaqueu ter querido renunciar, né? Porque assim, ó, ele era um homem rico, então por ele ser um homem rico e publicano, né? Dá para se entender que Zaqueu com certeza era um homem, além de ambicioso, ganancioso, né? Ele provavelmente, se ele disse se eu defraudei, provavelmente ele tinha defraudado. Se ele era chefe, né? Isso aí, né? E ele as pessoas não gostavam dele, então provavelmente havia coisas por debaixo dos panos ali, mas imediatamente ele quis renunciar. Ele quis renunciar a pecado, então, né? Se ele quis renunciar a essas coisas, ele abriu mão daquilo que ele mais gostava, que era dinheiro. Não, eu vou dar metade, se eu defraudei, eu vou, né? E eu vou fazer. Ele quis não limpar a barra, mas ele quis ter uma atitude de renúncia perante Jesus, né? E eu imagino que vocês fizeram muito isso, né? De renunciar a algo, de deixar para lá, para que pudesse, vamos dizer assim, pagar o ingresso para ver o que Jesus ia fazer na cidade, né? Às vezes a gente, né, precisa abrir mão de muitas coisas, né? A gente andou um tempo, né, em Novo Hamburgo, quase 3, 4 anos. Então, imagina esse tempo todo, né, a gente, né, indo e voltando muitas vezes, né, a gente ficava lá, então muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, de quanto foi, né, gasto tempo, quanto foi gasto, né? A gente não fala em gastei, né, mas investir, né, naquilo que realmente Deus queria que a gente, né, fosse, né, fazer. Então, e hoje é o resultado, né? Hoje a gente vê realmente o que Deus está fazendo, né? E é o começo. É um começo. Diz o pastor Márcio, estamos apenas começando, então eu creio que muito mais Deus tem para fazer nas nossas vidas. E quando a gente decide, quando a gente começa a caminhar realmente, né, naquilo que Deus quer, né, a gente desfruta, né, e começa a viver outras realidades, a gente começa a alcançar outros objetivos, a gente começa a viver coisas que a gente nunca pensou, imaginou, então vale a pena. Com Jesus, né? Com certeza. Vale a pena, né? Mas eu te pergunto assim, como aqui na história de Zaqueu, Jesus disse assim, eu vim para salvar aquilo que se havia perdido, né? E nesse momento, quando tu
decidiu entrar de cabeça, tu já tinha perdido, já se dava por perdido de repente, assim, ó, não perdido como ovelha perdida, como alma perdida, mas tu já tinha perdido tuas esperanças, tu já tinha pensado assim que, tipo, não, eu desisto, chega. Sim. Eu pensei em ficar em casa, tipo, não querer mais, né? Mas o Senhor tem sempre, né, algo, né? Quando Ele quer fazer, né, Ele faz. E como a gente falou, né, há uma decisão, né, da gente, né? Então, automaticamente, né, quando a gente decide ali, abre os nossos olhos, né, para coisas grandes, coisas que a gente nunca imagina ou pensa, que nem eu falei, eu, pastora Daia, né, a gente sempre fala, né, a gente nunca imaginou, pensou pastorear uma igreja, nunca pensou em estar, né, na Lagoinha, nunca pensou, né, em estar, né, vivendo tudo isso. Mas foi uma decisão, né, nossa, onde creio que o Senhor, né, tinha preparado tudo já e a gente está Havia vendo. um propósito. Havia um propósito, Havia um né? propósito. Assim como com Zaqueu, E tem. né? Com certeza. Será que Jesus, né? Quando ele, como que ele olha para a árvore e diz assim, desce daí, Zaqueu? Será que Jesus já conhecia Zaqueu de algum lugar? Já sabia o nome daquele homem, já sabia. Imagina, ele já sabia que ele ia para a casa do homem. O homem não sabia que ele ia para a casa dele. Ele já sabia, ó, desce daí. Então, não tem, né? Jesus já tem um propósito, já está tudo prontinho no coração dele, né? O mais interessante que a gente vê, né, que Jesus chama ele e fala para ele que ele vai para a casa dele, né? Então, o que eu vejo, né, é que Jesus, ele pega Zaqueu e leva ele para o lugar aonde, né, reservado, aonde, né, Para dentro da intimidade e lá ele é dele. impactado, né? Então, eu vejo muito isso. Realmente Jesus, né, fez na minha vida, né, foi exatamente isso. Me pegou, me tratou, me fez, né, me levou para um lugar onde pudesse me tratar, pudesse, né, ser transformado ali, algumas coisas. Ainda estou sendo transformado dia após dia, né, mas muitas das coisas que eu tinha, né, em mente. E hoje, né, hoje estou aqui, mas tempos atrás, se tu falasse para mim, me convidasse, eu ia evitar de todos os jeitos, mas o Senhor, né, Ele quer e deseja, É né? Então maravilhoso isso, né? a gente precisa viver, né? Isso, né? É Então, verdade, pastor. É verdade. A gente tá sempre dizendo um quem diria, né? Quem diria, né? Quando é com Cristo, a gente está sempre falando essas coisas. Quem diria, né? E justamente por isso, né? Por a gente ter sentido essas coisas que eu quis trazer para essa pauta aqui, né? E também, né? Porque Montenegro, independente de quem já é de igreja, de quem não é de igreja, né? É visto, né, o movimento, né, foi alugado um prédio que estava desativado há muito tempo, mas que era, todo mundo passa por ali onde é o prédio da Lagoinha aqui na nossa geografia, né, todos os olhos se voltaram para um movimento que está acontecendo em Montenegro, né? Muita gente pergunta que lugar é esse, o que é Lagoinha, o que é essa igreja, quem é, né? Quem é esse cara, quem é esse pastor como aí? eles vivem. Do que se alimentam, né? Então, assim, todo mundo quer, as pessoas perguntam, né? Mas pastor, mas ele já era daí, né? Então, é muito interessante nós virmos hoje aqui descortinar essas coisas, né? Porque as pessoas que estão olhando desmistificarem muitos comentários, às vezes, e entenderem que tudo tem a ver com Jesus, né? Tudo tem a ver com Jesus, não tem a ver somente com o pastor Thomas Anderson ou com a igreja, a pastora Daia, com a Igreja Batista da Lagoinha. Tem a ver com a obra que Jesus vem fazendo desde sempre, né? E que maravilha que ele nos encontrou, que nós pudemos ter sido encontrados por ele, que tu foi encontrado, que momento maravilhoso aquele lá de contemplação, né? Quando ele te surpreendeu, né? Então, assim, ó, quanta coisa linda pode ser falada, comentada e mostrada aqui hoje, então, né, em decorrência de uma obra dele, né, de uma obra dele. Então, isso é interessante, sabe, saber, quem é esse cara? Mas ele já era daqui? Com quem ele é casado? Mas ele já era pastor? Como é que ele se tornou pastor? O que aconteceu? E aí desenrola tudo, tanto para um lado quanto para o outro, né? Sim. Então, assim, é interessante que as pessoas saibam que por trás de tudo isso tem um grande testemunho e que Deus
Aquele mesmo que fez com Zaqueu, está fazendo hoje ainda, faz contigo, faz comigo, e continua fazendo em Montenegro, e vai fazendo pelas nações, né? Que Jesus é esse, né? É importantíssimo que as pessoas entendam e compreendam que ele era, é e sempre será, né? E algo interessante que a gente vê também é que Zaqueu fez algo ousado, né? Algo que talvez ninguém fez, né? Ele queria ver da mesma forma a mulher do fluxo de sangue, o cego. Então, cada vez que a gente, né, tem a oportunidade, né, de chamar a atenção, né, de Jesus, né, ele se surpreende e nos chama, né, porque nós estamos fazendo tudo, diferente de tudo aquilo que talvez as pessoas, né, Exato. Talvez tinha uma multidão ali, Exato, seguindo ele, mas alguém fez algo ousado. alguém, né, demonstrou uma gana, exatamente, né, um desejo. Então tem a ver com isso, talvez, né, nem tu deu um exemplo, né, talvez eu fiz uma oração que chamou a atenção dele, chamou a atenção do Senhor. Não que eu sou o melhor, não, mas eu senti no coração em orar, em pedir para que Deus pudesse fazer algo, né, diferente na cidade. E demorou tempo, né? Demorou uns 14 anos mais ou menos. Então, hoje estou vivendo, né, tudo isso. Então, cuide das suas orações, hein? Cuide aquilo que você ore. Você ora. Mas é isso, cada um sempre vai orar aquilo que tá com gana, aquilo que está com desejo, e glória a Deus por isso, pastor, glória a Deus por isso, que o Senhor levante mais pessoas com gana, apaixonadas, que subam no eucalipto, que subam no pé de acácia, que subam em cima da casa, né, que façam essas orações doidas, né, e peçam para Jesus, assim, ó, e não só em Montenegro, mas em todo o Rio Grande do Sul, Brasil, e por aí afora, pelos telhados, como a Bíblia diz, né, porque é isso que o Senhor quer mesmo, né? É aí que o avivamento vem, é aí que a salvação vem, porque eu vejo assim, ó, que o Senhor Jesus, ele não salvou só a nossa alma, ele salvou o nosso propósito, ele salvou a nossa vida, né? O que nós ia estar fazendo agora, nessa hora, né? Se nós não estivéssemos servindo a Jesus, o que ia ser de nós, né? Então, assim, é tão tremendo saber que não vem salvação, não é tão simples quando fala salvação, ela é muito composta, né? É composto de muita coisa, né? Mas, pastor, muito obrigado, quero te agradecer por tu dispor do teu tempo, que eu sei que tu é um cara bem ocupado, deixou bastante compromisso lá para estar aqui conosco, para semear essa semente aqui, né, no nosso Pod Crente, né, para ser o primeiro a estar aí com esse episódio, né? Quero agradecer a todo mundo que assistiu aí, né, que acompanhou o pastor Thomas Anderson aí nessa noite, acompanhou a gente. Muito obrigado, gente. Então, quadro novo no canal, e se inscreve lá, curte o nosso vídeo, vamos jogar esse evangelho de Jesus aí, essa salvação que entra na casa das pessoas aí, lá para os confins da terra, porque esse é o propósito do evangelho. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe, até semana que vem.